pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é aquele da série Lançamentos Literários do Mês que mais me chamaram a atenção. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar linkado aqui nos cards, então, a playlist que eu sempre mostro pra vocês todo mês aqui, os lançamentos editoriais aí do mês que mais me chamaram a atenção, aqueles títulos assim que eu fiquei interessada, que foram pra minha lista desejados, autores que eu tenho interesse em conhecer, autores que eu já conheço, editores que eu gosto muito e acompanho o trabalho, então aqueles livros que ficaram no meu radar por algum motivo, seja, como eu disse pra vocês, porque eu gosto muito do trabalho da editora, porque eu gosto muito do escritor, que eu tô sempre acompanhando os trabalhos, então assim, realmente aqui tem uma curadoria bem especial, tá, dos títulos aqui que eu vou citar pra vocês, e não são todos os lançamentos, tá? Apesar desse mês eu achei bem assim morninho com os lançamentos, tá? Não tiveram muitos lançamentos como tem acontecido nos últimos meses, que eu sempre venho falando com vocês, mas eu achei que tem alguns lançamentos aqui bem interessantes pra gente conversar, tá bom? Não é porque tem menos lançamentos que eles são menos interessantes, não. Tem títulos bem legais aqui pra gente conversar também, então como eu sempre digo pra vocês, eu sou bem eclética, eu me permito conhecer títulos, então sempre vocês vão encontrar aqui nas minhas recomendações, nessa minha curadoria aqui, no caso que eu estou falando assim, olha, isso aqui pode ser interessante, que eu tô ainda nos meus planejamentos aqui, que eu tô de repente para adquirir o livro, que tá na mente desejados, que eu tô acompanhando o preço, que eu tô para receber da editora e tal. Então assim, vocês vão encontrar gostos aqui bem variados, então vocês vão encontrar, sim, lançamentos recentes, no caso que eu digo pra vocês, livros contemporâneos, né? Mas vocês vão encontrar clássicos, tem fantasia, tem um pouquinho de tudo aqui, porque como vocês sabem, como eu disse pra vocês, eu me permito conhecer. Quero saber então de vocês, se vocês são assim também, quais são os estilos de livros que vocês mais gostam de ler e que vocês mais gostam de acompanhar por aqui, tá? Eu sempre gosto de falar pra vocês que principalmente, assim, todos os vídeos é pra ser um grande bate-papo pra gente, tá? Aqui nos comentários, principalmente. Mas nesse tipo aqui de livro, em que eu trago pra vocês essas novidades aí do mercado editorial do mês, né? É um tipo de vídeo que eu gosto realmente de ter essa troca maior de sugestões, de indicações, até porque tem vários títulos que eu posso não, que provavelmente pode ter passado despercebido e que seja do meu interesse, então vale a pena vocês me recomendarem aqui, tá bom? E também lembrando sempre que todos os livros que você tá aqui vão estar todos detalhados no box de informação com os links. Comprando com o meu link vocês me ajudam bastante. Também quaisquer outros itens, tá? Tem meu link geral aqui da Amazon também, tá? Que vocês me ajudam bastante. E não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, como o Instagram, que eu tô sempre muito ativa por lá também, pra gente conversar mais, tá? Sermos mais próximos, porque essa troca pra mim é muito, muito, muito especial, como eu sempre agradeço pra vocês, tá bom? Agora chega de falação, senão eu vou me estender bastante aqui e bora falar das novidades. Vou começar falando então da editora Antofágica, com o livro Persuasão. Eu falei dele no último vídeo aqui, que eu falei de lançamentos, e avisei pra vocês da pré-venda, pra vocês aproveitarem e adquirir esse livro aí da Jane Austen com 50% de desconto. Então agora, se você tá achando esse preço salgado, tá? Porque o preço de capa dele realmente, ele é bem generoso. Deixa no carrinho, fica de olho. Se tiver uma oferta aí, eu vou compartilhar com vocês, mas é bom vocês ficarem atentos, porque realmente é uma edição bem caprichada e já tem os outros dois títulos da Jane Austen pela editora, dos quais o projeto gráfico tá muito lindo, que é Orgulho e Preconceito, Emma, e agora temos Persuasão. E até falei com vocês se vocês teriam interesse em uma leitura conjunta desses livros da Jane Austen. Então deixe aqui nos comentários para eu saber do interesse de vocês, tá bom? Dois corações antes tão apaixonados agora não passam de estranhos. Anne Elliot é a filha preterida. Sob a influência de uma família que dá importância demais a títulos e posição social, ela cometeu o amargo erro de rejeitar a mão do homem por quem se apaixonou. No entanto, anos depois, o reencontro abala seu coração. Mais do que uma história de amadurecimento e segundas chances, Persuasão é outra obra-prima da Jane Austen, o último romance escrito em vida pela autora. O livro se tornou conhecido por um humor sutil, uma linguagem fina e personagens icônicos. Além disso, discute as dificuldades da posição de uma mulher na sociedade e os dramas impostos pela vida pública sobre a privada. É isso que muitas pessoas às vezes se confundem nos livros da Jane Austen, né? Achar que se trata de mais um livro aí de romance, de um livro nesse tipo assim tal. Não, a Jane Austen ela tinha muita questão da denúncia assim, social, principalmente em relação às mulheres em seus livros.
Então, não acho que é uma leitura, como se diz, de mulherzinha, no caso, como tem o livro Mulherzinhas, da Louise May Alcott, porque eu adoro também aquele livro, e não é só sobre isso, tá? Então eu sempre defendo muito bem a questão desses tipos de livros que acabam, que o público masculino, principalmente, acaba meio que ignorando, justamente por ter esse preconceito em relação a certos escritores, né? E a certos títulos aí, por achar que seja uma leitura mais feminina, seja mais nesse aspecto, e não, é um livro que realmente é recomendado a todos que leiam, tá? Então eu tô muito empolgada caso você se interesse a fazer essas leituras da Jane Austen comigo, pra gente discutir bastante em um grupo aí de encontros, tá? O próximo lançamento aqui é da editora Aleph e eu fiquei muito empolgada com esse lançamento. As Vidas de Billy Milligan, uma história real de 24 personalidades. Esse aqui é do escritor Daniel Keyes, que é o mesmo escritor de Flores para Algernon, e eu fiquei, assim, enlouquecida quando li essa sinopse. Porque eu gosto muito desses... Primeiramente, eu gosto muito de crime scene, de ler sobre isso. Eu gosto muito de ler também um pouco sobre a questão psicológica mesmo, essa parte aí de personalidades, a questão de entender mais o lado do ser humano. Talvez seja porque eu tenho feito terapia há mais de um ano e isso tenha me chegado ainda mais. Talvez. Mas eu tenho gostado cada vez de ler mais sobre essa questão, né, de formação realmente da personalidade das pessoas e tal. E aí eu fiquei bastante instigada por isso, principalmente. O marco do True Crime, a história de Billy Milligan, impactou permanentemente o sistema de justiça americano. Nesta história real, impressionante e surpreendente, Daniel nos guia pelo mundo fragmentado dele, de sua infância traumática aos crimes que impactaram permanentemente o sistema de justiça americano. O mais notável e angustiante relato de uma pessoa diagnosticada com um transtorno dissociativo de identidade. As Vidas de Billy Milligan explora as complexidades da saúde mental, os mistérios por trás dos crimes investigados pela polícia e o ponto de vista das vítimas. O que eu acho muito bem interessante aqui, tá? Criando um panorama sóbrio, respeitoso e cheio de nuances sobre um dos casos de true crime mais famoso do século XX. Então, assim, essa sinopse eu achei tudo, assim, olha aqui, ó, do mesmo autor do clássico de ficção científica As Flores para Algernon, o livro As Vidas de Billy Milligan chega ao Brasil pela primeira vez com uma apresentação especial de quem? Ilana Kasoy. Então, realmente, fica mais interessante ainda. O caso fez a história nos Estados Unidos após Billy se tornar a primeira pessoa com transtorno dissociativo de identidade a ser declarado como não culpado por crimes cometidos por suas outras identidades. Eu já li eu vi uma reportagem, deve ter o quê? No máximo uns 2 meses no Fantástico, falando sobre a questão justamente dessa de identidades. Inclusive eu perguntei porque eu fiquei tão assim, não duvidando, mas querendo entender como é que as pessoas vão mudando, né? Porque você amanhece com uma identidade e ao longo do dia você meio que vai trocando essa identidade e são completamente diferentes. Apareceu essa reportagem no Fantástico. E eu lembro que eu conversei até com o meu terapeuta sobre isso, e ele falou, inclusive, que existem 2 pacientes dele, acho que ele já foi, assim, ele já consultou esse paciente, eu não sei se ainda é, mas assim, existiram 2 pacientes aqui de contato próximo dele e eu fiquei assim, nossa, caramba, como que isso é possível? Eu conversei com ele e tal, assim, sobre a questão desse tipo de transtorno e eu fiquei bem interessada. Então, ao ler esse livro aqui falando sobre isso aqui, eu fiquei ainda mais interessada mesmo. E aqui tá falando que foi uma inspiração para a série Entre Estranhos, estrelada por Tom Holland para uma série documental da Netflix. Então, realmente é um livro que tá aí na minha prioridade, assim, de leituras para esse ano ainda. Agora eu vou conversar com vocês sobre os lançamentos da Companhia das Letras e já vou começar falando sobre um que eu tô bem interessada, que é Big Loura e Outras Histórias de Nova York. A aguardada nova edição de contos de Dorothy Parker, selecionados, traduzidos e apresentados por Rui Castro. Big Loura e Outras Histórias de Nova York, de Dorothy Parker, reúne 20 contos da escritora americana mais amarga e hilariante dos anos 90 e 30. Conhecida pelo seu poder de sátira, Parker fez parte do Vicious Circle, como se autodominava o fechado grupo de escritores que se reuniam no hotel
Algonquin nos anos 1920. Publicados pela primeira vez no Brasil em 1990 e agora em nova edição, esses textos oferecem ao leitor um fervilhante coquetel da era do jazz americana e são uma amostra da prosa mordaz de uma autora que marcou sua época e permanece atual. Então, esse livro aqui parece ser uma coisa muito engraçada. E o que é essa capa? Lindíssima, né? Então, eu tô muito curiosa, porque eu já vi falar dessa escritora, de umas pessoas que eu acompanho, e tava no radar delas esse lançamento. Aí eu cheguei a ler mais sobre esse lançamento, e aí eu fiquei interessada também. O próximo lançamento aqui é Maami, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Da Jessica George. É o romance finalista do TikTok Book Awards na categoria Livro do Ano. A estreia literária de Jessica George apresenta uma jornada da heroína moderna protagonizada por Maddie. Os desafios de lidar com a família, as tragédias, os perigos e as recompensas de se arriscar na vida e no amor. Aos 25 anos, Maddie está esperando que sua vida comece para valer. Enquanto observa colegas que moram sozinhos, namoram e tornam os primeiros passos de suas carreiras, a maior parte do seu dia a dia é dedicada ao cuidado do pai, que sofre de doença de Parkinson. Quando finalmente tem a chance de viver novas experiências, ela se aventura e encara as alegrias e desafios de amadurecer e se encontrar. Eu gostei muito dessa questão do se encontrar, né? Também questão mais, como eu disse pra vocês, essa questão que a gente está sempre nesse processo de se encontrar, de se autodescobrir. Então, eu gosto muito de encontrar isso em livros. Então, foi isso, é justamente essa parte do autoconhecimento, dessa descoberta, redescoberta, que me chamou mais atenção nesse livro. Eu vi que já foi muito elogiado lá fora, como tá falando aqui que ele ganhou o prêmio aqui. No caso não ganhou, ele foi finalista, mas acho que também ele foi finalista do prêmio da Goodreads, que eu também fico sempre bem antenada aí dos livros aí que mais chamaram a atenção do público aí no último ano. Então é um livro aí que eu tô com interesse aí, fica assim, pode ser interessante essa leitura. Então, fiquei com o meu radar aí ligado. O próximo título aqui é Filho Nativo, do Richard Wright. Clássico da literatura americana, Filho Nativo transcende as fronteiras dos Estados Unidos da época em que a obra foi escrita para tratar de um drama maior. Como construir uma vida justa e democrática em uma sociedade erguida sobre o duplo pilar do escravismo colonial e da supremacia branca. Publicado originalmente em 1940, Filho Nativo fez de Richard Wright o primeiro escritor negro a ser reconhecido como celebridade na cena literária mundial. Nas décadas seguintes, a obra se tornou um clássico americano, referência incontornável da literatura afro-diaspórica. Ambientado em Chicago na década de 1930, o livro conta a história de Bigger Thomas, um jovem negro massacrado pela pobreza, assombrado pelos traumas de uma irrecuperável memória da escravidão e atiçado pela consciência de que as injustiças que o atingem beneficiam as pessoas brancas. A pergunta de fundo é: para onde caminha uma sociedade que relega a juventude negra à miséria e as arbitrariedades da indecorosamente injusta divisão de recursos e de poder perpetuadas desde os tempos da escravidão? Escrita em um ritmo cativante no estilo característico de um thriller, esta obra formidável é ao mesmo tempo uma condenação da injustiça social e um retrato implacável da experiência negra no mundo moderno. Eu fiquei bem interessada nesse livro, na premissa, em tudo aí. Eu nunca vi falar desse livro, tá? Nem desse escritor. E eu fiquei bem interessada, diz que é um grande clássico aí dos Estados Unidos e eu achei muito, muito interessante mesmo. Aproveitando esse gancho aí de enaltecer as vozes negras, temos um outro lançamento aqui, no caso saindo pelo selo da Suma, que é Quem Vai Te Ouvir Gritar, uma antologia de horror negro. Aqui, Jordan Peele é um curador desta antologia, um best-seller internacional. Quem Vai Te Ouvir Gritar é uma coletânea inovadora que reúne histórias de horror negro para pensar não apenas os terrores do sobrenatural, mas a realidade assombrosa das injustiças e desigualdades que nos assolam. Um policial começa a enxergar no lugar dos faróis dos carros olhos enormes que lhe dizem quem deve ser parado no trânsito. Dois passageiros fazem uma viagem de ônibus que os deixa presos em uma estrada no Alabama, onde grandes perturbações os aguardam. Uma jovem mergulha nas profundezas da terra em busca do demônio que matou seus pais. Esses são apenas alguns dos mundos presentes em Quem Vai Te Ouvir Gritar, antologia de contos ditada por Jordan Peele e John Joseph Adams. Todas as histórias reunidas neste volume surpreendem pela vivacidade imaginativa de seus universos e ao mesmo tempo chocam e incomodam por serem profundamente baseadas na realidade brutal do racismo e da desigualdade
social. Como eu sempre digo, o que mais nos dá medo são essas histórias aí que são mais próximas da nossa realidade. Aquilo que a gente sabe que tá do nosso lado, aquilo que a gente sabe que realmente é possível, que não é tão ficcional assim. Então é isso que traz esse horror ou terror, né, tão forte, que é tão assustador pra gente quando a gente se depara com coisas do tipo. Eu tô bem curiosa, principalmente ainda com esse livro, talvez fazer essa dobradinha de ler este livro e Filho Nativo seja uma ótima aí pedida. Então realmente é um livro aí que tá no meu radar, é um livro de contos, e tem um pouco dessa questão do terror envolvida, e eu achei muito, assim, interessante essa coletânea mesmo. Agora fugiram totalmente aqui, tá, do estilo que eu tô falando aqui com vocês, mas eu só vou falar desse título principalmente por alguns fatores. Primeiramente, capa me chamou atenção, que tem aqui claramente, né, arqueólogos envolvidos. E uma curiosidade eu vou falar pra vocês. Eu sempre gostei muito de filmes com arqueólogos envolvidos, por exemplo, aqueles filmes da Múmia, sabe? Com Brandon Sanderson e a Rachel Weisz, por exemplo. Sempre foram minha paixão, aqueles tipos de filme. Aqueles filmes assim da Múmia são super favoritos aí, que eu adoro reassistir. Eu gosto muito mesmo. E naquela época, aquilo, assim, eu fiquei meio cismada. Eu tava normalmente com quantos anos ali? Mais ou menos uns 15 anos, mais ou menos, quando eu tava assistindo muito esses filmes e tal. Eu fiquei cismada em ser arqueóloga, imagina. E aí eu fiquei cada vez mais assistindo esses filmes e tal. Eu sempre gostei muito de ler sobre arqueologia, ler sobre coisas do tipo. Então, quando eu vi aqui um livro aqui que parece ter aquela coisa do romance mais picante e tal, e tem arqueólogos na capa, eu não resisti, gente. Eu não resisti, fui parar pra ler a sinopse, tá? É um tipo de livro aí mais tranquilinho de ser lido, mas que vale a pena dar uma paradinha aí pra dar uma lida na sinopse, tá? Os Caçadores do Coração Perdido. Arqueólogos rivais. Olha que interessante. Uma expedição em busca dos segredos da civilização asteca e muito romance. Será que algo pode dar errado? Para fãs de Indiana Jones e Lara Croft, outros dois filmes que eu gosto bastante. Indiana Jones, amo de paixão. Esta é uma comédia romântica divertida e original com uma mistura perfeita de aventura e sensualidade. Então, realmente essa aqui foi mais justamente por esses motivos que eu falei pra vocês, tá bom? E essa leitura provavelmente eu vou fazer, não sei se eu vou fazer em e-book ou em livro físico, vou ver ainda, mas eu amei, tá? É só por isso mesmo que esse livro tá aqui. Agora vamos falar de um lançamento da editora Buzz, que é Clube de Leitura dos Corações Solitários, da Lucy Gilmore. Eu sempre gosto muito de títulos de livros assim que se passam, que falam sobre livros. Então, livros que falam sobre clubes de leitura, de leitores, livros que sempre falam da leitura, do poder mágico da leitura, sempre me cativam bastante. Então, sempre me fazem eu querer olhar a sinopse e me interessar ainda mais para fazer a leitura. A bibliotecária Sloane Park vive uma vida invisível na pequena e pacata cidade onde mora. Ela não se considera solitária, mas aguarda ansiosamente pelo momento do dia em que o velho mesquinho Arthur virá folhear livros pelas prateleiras e insultá-la alegremente. O embate entre eles torna-se o ponto alto do seu dia. Até que certa manhã, Arthur não aparece na biblioteca. Sloane decide sair à sua procura apenas para descobri-lo acamado e desesperado em esconder o quão feliz está em vê-la. Querendo trazer mais alegria à vida sombria de Arthur, Sloane cria um clube de leitura improvisado. Aos poucos, pessoas bem diferentes entre si começam a frequentá-lo, encontrando nele a alegria de amizades improváveis. Acontece que todo mundo tem um livro especial em seu coração e motivo para se perder e eventualmente se reencontrar em meio às páginas. Eu amei esse finalzinho aqui da sinopse e realmente é um livro que é aquele de aquecer o coração, deixar aquele calorzinho, uma leitura aí gostosinho pro final de semana, e eu adoro esse tipo de livro, como eu disse pra vocês, então já tá aí nas minhas prioridades sim de leituras também. Agora vamos falar sobre os lançamentos, no caso dos lançamentos da editora Intrínseca, que eu tô sempre de olho, e um aqui é um desejado há bastante tempo, desde o ano passado aí, quando eu vi muita gente falando, que é o Tom Lake da Annie Patchett. De que forma somos moldados pelos amores que deixamos para trás? Aqui nós temos a mesma escritora aqui de A Casa Holandesa, que também já foi publicado pela Intrínseca e é um livro de grande sucesso também. Não há como explicar esta simples verdade sobre a vida. Você vai esquecer boa parte dela. Você acha que aquilo que machucou você vai machucar para sempre, mas não é assim. Neste comovente romance sobre família, amores e amadurecimento,
Ann Patchett prova mais uma vez que é uma das escritoras mais talentosas da atualidade. Um romance fascinante e incisivo se desenrola. Lara pensa sobre suas escolhas e os caminhos que a levaram até ali, enquanto as filhas analisam as próprias vidas e o relacionamento com a mãe. Tom Lake é uma reflexão sobre o amor juvenil, o amor conjugal e a vida que nossos pais levaram antes de nossa existência. Uma história rica e brilhante, contada com profunda inteligência e sutileza emocional. Eu achei essa sinopse aqui bem interessante, essa capa aqui lindíssima. Sim, eu sou daquelas que uma capa faz muita diferença. Não vou deixar de ler um livro pela capa, não vou deixar de ler um livro pela capa, mas vou me chamar a atenção quando vejo uma capa linda, eu chamo a atenção mais ainda sim. Aí eu vou olhar sobre o que se fala no livro. Aí se ficar interessante, aí eu dou a chance para leitura. Mas sim, para mim a capa faz muita diferença sim. Mas não vai fazer eu deixar de ler o livro, não, tá? Mas só esse pequeno adendo aí, porque eu gostei bastante dessa capa. Agora, uma sinopse que eu achei muito, muito engraçada é essa aqui de Os Maridos. Sério, ela é sensacional. Parece que meu soto é mágico e está me dando um estoque infinito de maridos, então melhor aproveitar para buscar o parceiro ideal. Alto demais? Próximo. Baixo demais? Próximo. Bigode estranho? Próximo. Oi, meu nome é Lauren e um homem que está na minha casa disse ser meu marido, mas eu não me lembro dele. De acordo com documentos, meus amigos e fotos no celular, nós estamos juntos há anos. Só que ele foi no sótão trocar uma lâmpada e desapareceu. E agora surgiu um novo homem, que também não conheço e que também afirma ser meu marido. Então ela descobre que toda vez que ela manda o marido ir ao sótão, ele desaparece e vem um outro, com outras características. Então ela começa aí a poder escolher os homens aí, os maridos, né? Então eu achei muito, muito curiosa. E aqui fala assim, mas depois de tantos maridos, ela começa a se questionar. Quando trocar de vida é tão fácil quanto trocar uma lâmpada, como saber que você encontrou o caminho certo? Quando se deve parar de procurar pelo melhor e apenas viver de verdade? Então assim, quando tem essas perguntas, essas reflexões, nossa, já fico assim, é hilário, parece ser super divertido, parece ter bastante crítica, então já me ganhou por vários motivos também. Agora vamos falar sobre alguns lançamentos da Dark Side Books. E primeiramente, não tem como deixar de falar de A Lagoa Azul, que quase não precisa nem de apresentações, né? Principalmente aí quem já assistiu muita Sessão da Tarde. Nem precisa ser muita Sessão da Tarde, né? Porque é um dos filmes aí que mais se passou na Sessão da Tarde. Tanto A Lagoa Azul quanto De Volta à Lagoa Azul. Mas no caso aqui nós temos o grande clássico aqui, A Lagoa Azul, que eu nem sabia que tinha livro dele, nem que ele que inspirou a super famosa adaptação. O clássico que inspirou um dos filmes mais assistidos na televisão brasileira, com certeza um dos mais assistidos sim. É intimista, A Lagoa Azul acompanha a história de Emmeline e Dick, duas crianças que após um naufrágio encontram-se sozinhos em uma ilha. Isolados do mundo, iniciam suas jornadas de amadurecimento e redescoberta da vida, longe da sociedade, sem ter alguém que explique seus medos, desejos e consequências de suas decisões. Publicado pela primeira vez em 1908, então esse livro é bem antigo mesmo. A Lagoa Azul rendeu diversas adaptações para o cinema e inspirou um dos filmes mais assistidos na televisões brasileiras desde os anos 1980. Uma homenagem à nostalgia e uma viagem mais aprofundada por um enredo que ficou marcado no imaginário popular. Eu achei muito interessante, ainda mais que esse livro fez muito, assim, parte aí da minha infância, assim, adolescência, justamente por ver várias e repetitivas vezes aí na Sessão da Tarde, aí que passava na Globo, né? Então, realmente, é um livro que faz parte do nosso imaginário. É um filme que faz parte do imaginário. E eu acho que fazer a leitura desse livro vai ser muito interessante. Vai dar aquela vibe meio nostalgia. E você vai se aprofundar um pouco mais da história, né? Do enredo. E eu acho que vai ser interessante olhar aquela história. Porque quando você assiste o filme, parece que eu tô sempre voltando e reassistindo ali normalmente. Claro, cada vez que eu assisto, vejo algumas outras coisas que eu não via quando eu assistia lá com uns 10 anos e tal. Mas ler o livro acho que vai dar um aprofundamento na história, acho que vai ser bem interessante de ter isso, né? Mas com uma história aí que tão marcante aí
para para minha infância e para muitos de vocês, provavelmente. O próximo aqui é Otelo, que tá saindo pelo selo da Sociedade Secreta, que um selo aí da Dark Side, que tem esse resgate a grandes clássicos, ou trazer grandes clássicos com uma outra pegada, com um adicional. E no caso, eles começaram esse selo aí publicando O Rei de Amarelo, tanto em romance quanto em HQ. Então agora eles estão trazendo o Otelo de Shakespeare, e o diferencial aqui é que nós temos ilustrações. Uma das maiores tragédias de todos os tempos e uma edição repleta de conteúdos extras e magnificamente ilustrada, que faz do livro uma assombrosa experiência cênica. Esse livro eu lembro que eu li na época da escola, eu gostei muito de ter lido, e na minha época foi assim... a gente leu várias obras do Shakespeare, e cada grupo da sala, né, eram 2 turmas, né, acho que era na antiga 8ª série, tá? Provavelmente agora no atual 9º ano. Então cada grupo foi responsável por encenar uma das peças de Shakespeare. Eu lembro que eu fiquei muito interessada na de Otelo, mas meu grupo caiu com Sonhos de uma Noite de Verão, que também é uma outra obra do Shakespeare que eu gosto muito. Mas dessa parte das tragédias, Otelo realmente é uma bem interessante. O próximo lançamento é de uma escritora que sempre eu falo, assim, sempre eu tô vendo lançamentos de coletâneas de contos, romances, que é a Joyce Carol Oates, que é Em Carne Viva. Eu fiquei muito curiosa com essa premissa desses contos. Aqui nós temos aqui, ó, um corpo templo digerido por tradições amargas e injustas, fístulas múltiplas numa alma que tenta se curar, mas que é violada a cada movimento, a cada conquista. Prepare-se para enfrentar Em Carne Viva, uma obra reveladora, nem sempre reconfortante e muito menos amistosa. Organizado pela premiada escritora Joyce Carol Oates, Em Carne Viva é uma antologia que reúne autoras celebradas mundialmente para mostrar que o body horror, que é o horror corporal, é muito mais que um subgênero. Ele pode ser uma arma, um grito, um aviso, uma poesia bela e grotesca, ou até mesmo um documento de violação sistêmica que vai muito além dos limites da carne. Ela quebra paradigmas ao apresentar uma perspectiva feminina sobre esse subgênero vital e renovador do horror, frequentemente habitado por homens. Com vozes poderosas de Margaret Atwood, Elizabeth Hand e outras, essa coletânea oferece uma visão única das experiências femininas. Cada conto mergulha em temáticas de identidade, maternidade, violência e muito mais. Tudo sob a lente distorcida do horror. O flerte com a fantasia é temporário, mas a realidade da violência é perpétua. O próximo título que me chamou a atenção é O Pássaro Pintado. Com uma narrativa explícita, violenta e desoladora, é um resumo cruel dos dias terríveis em que parte da Europa esteve dominada pela ideologia nazista, e oferece um retrato bastante fiel do preconceito do espírito humano ao quebrado adiante da brutalidade da ignorância, ao mostrar a selvageria pelos olhos de uma criança que passa pelo inferno para sobreviver a uma guerra que não lhe compete. A obra visceral de Jerzy Zosinski, provavelmente não é assim que se pronuncia, combina realidade angustiante e incoerência comprometida em cenas que nos lembram a atos cruéis da guerra, das cidades, das vidas destroçadas e da humanidade perdida, para que possamos mudar o curso de nossas vidas na paz. A história pessoal do narrador é compartilhada por todas as crianças que ele encontra pelo caminho, que cresceram com autoridades tortas, discursos de ódio, ignorância e preconceito de todas as ordens, e todos eles desembocam numa vivência adulta precoce, vingativa, bélica, e que ainda não diferencia respeito e medo, poder e responsabilidade. Parece ser um livro bastante triste, bastante tocante e bem necessário. Agora vamos falar sobre os lançamentos do Grupo Editorial Record, e vou começar falando com vocês de um que eu tava assim, contando os dias para ser lançado, que é Lições sobre Afogamentos. Eu vi esse livro sendo muito bem falado lá fora, que tem essa parte de fantasia, de Dark Academia e coisa do tipo. Na época eu tava, inclusive, lendo Divinos Rivais, então teve muito com essa vibe e tava muito empolgada quando vi, mas ainda, porque assim, eu quase comprei isso. Então, aí justamente quando eu tava quase comprando por causa de promoção, Dona Record vai lá e anuncia que esse livro estava praticamente para sair. E aí eu fiquei super empolgada e já recebi esse livro da editora, então tô mais ainda contente. F queria apenas respirar o mesmo ar que o autor de seu mais amado livro, mas a mansão
Hieraet, uma decadente casa à beira de um penhasco, esconde mais segredos do que sua aparência sombria leva a crer. No entanto, buscar a verdade traz consequências e cabe a F descobrir que há um motivo para os contos de fadas ficarem restritos a páginas de livros. Então, eu estou empolgadíssima para fazer esta leitura. O próximo lançamento da editora é do grupo aí Verus, que então nós sabemos que é um romance, que é o Antes de Te Ver. Um romance emocionante sobre dois pacientes que se apaixonam enquanto recuperam na mesma enfermaria sem nunca terem se visto. Se você se apaixonasse por alguém que nunca viu? Alice e Alf dormem a poucos metros de distância um do outro. Conversam por horas todos os dias e nunca se viram cara a cara. Depois de sofrer acidentes terríveis, eles agora dividem a mesma enfermaria. Embora de início tenham se estranhado, a proximidade e a persistência de Alf em fazer amizade com todos ali deixa os dois cada vez mais íntimos. Logo, Alf se torna a pessoa que consegue fazer Alice rir com mais facilidade e ele sente que encontrou nela uma verdadeira confidente. Entre conversas noturnas e piadas internas, algo além da amizade começa a florescer entre eles. À medida que a saúde dos dois melhora e o fim da internação se aproxima, Alf e Alice são forçados a decidir se vale a pena continuar um relacionamento com alguém que nunca viu seu rosto, mas que conhece todas as suas piores partes. Um romance envolvente sobre cura e esperança. Antes de Te Ver nos lembra que conexões podem surgir nos lugares mais inesperados e que o amor está quase sempre de olhos vendados. Muito legal, eu adorei. Agora vamos falar sobre os lançamentos da editora Arqueiro. E o primeiro aqui é Caçador Sem Coração, Mariposa Escarlate, livro 1. Então aqui nós temos uma duologia. Seu inimigo mais mortal ou seu grande amor? Com este livro, Christian Ciccarelli dá início a uma emocionante duologia de fantasia romântica, em que o único perigo maior do que ser uma bruxa é se apaixonar. Profundamente romântico, este livro me envolveu como um feitiço destinado a roubar meu coração. Rebecca Ross, de Divinos Rivais. Não tenho mais nada porque eu preciso ler esse livro. Porque eu amei Divinos Rivais, tem um blurb de Rebecca Ross. Então, sim, esses blurbs aí nem sempre querem dizer tudo do livro, nem sempre. Mas nós sempre ficamos atentos quando os escritores que a gente gosta muito tem um blurb deles ali em outros livros, né? Na noite em que uma revolução derruba o reinado das bruxas, a vida de Rowan Winters muda para sempre. Agora, com a nova república no poder e bruxas sendo caçadas e executadas, a jovem precisa esconder quem realmente é. Durante o dia, ela se finge ser apenas uma socialite fútil, mas à noite se torna a Mariposa Escarlate, uma vingadora que salva suas companheiras de magia. Porém, quando um dos maiores resgates dá errado, ela tem que arrumar um jeito de despistar os perseguidores e conseguir a informação do que precisa. A solução é flertar com o belo e impiedoso Gideon Sharp, um dos mais famosos caçadores de bruxas. Gideon odeia todo o luxo que Rowan representa, mas quando descobre que a Mariposa Escarlate usa os navios mercantes da jovem para ajudar as bruxas a fugirem, resolve se infiltrar em seus círculos sociais e cortejá-la. Logo percebe que, sob toda beleza e frivolidade, ela é incrivelmente inteligente, sensível e parece ser par perfeito. Porém, e se ela for a inimiga que ele está há anos caçando? Eu amei, sim, tem uma pegada aí de Divinos Rivais, com certeza. Tem aquela coisa dos inimigos e tudo mais, e fantasia. Ai, tô doida pra ler esse livro, sim. E aproveitando que eu tô falando de lançamento da editora Arqueiro, um outro título aí pra quem é fã de Helena Armas, temos Amor em Jogo. Um executivo de futebol é exilado em uma cidadezinha para resgatar o time local. Além de sua carreira, seu coração logo também estará em jogo. Eu não li nada da escritora, tenho vontade de ler, por exemplo, como Uma Farsa de Amor na Espanha, mas esse título aqui me chamou a atenção e tem animais fofinhos aqui na capa e tal. Parece que tem muita pegada daqueles filmes que saem pela Hallmark Channel, que eu adoro, aqueles filmes meio familiares, meio que se passam em cidades interioranas aí dos Estados Unidos. Assim, eu achei esse livro aí bem nessa vibe também. O lançamento do selo Out, que é do grupo Globo Livros, né? Nós temos aqui um livro aqui de uma duologia também de romantasia, no caso gótica, que também é para quem é fã, por exemplo, de Divinos Rivais. Sim, estão usando bastante o sucesso de Divinos Rivais para outros livros, mas pessoas que gostaram muito de Divinos Rivais, inclusive preciso falar com vocês sobre essa duologia por aqui. Calma que eu vou falar sobre ele, tá? Mas é um livro que eu gostei muito, que me pegou de jeito realmente e me fez abrir várias portas aí
para o mundo da fantasia, da romantasia e tudo mais, tá? Uma Janela Sombria é o primeiro livro da duologia O Rei Pastor, uma história fascinante repleta de magia, ideal para os fãs de Divinos Rivais, Quarta Asa e da série de mangá e anime Sakura Card Captors. Preciso dizer mais alguma coisa além dessas associações aqui? Não, né? E por fim, um lançamento aqui da Astral, que é mais um livro da escritora aí da Coco Mellors, que é a mesma escritora de Cleopatra Frankenstein. Aqui no caso nós temos as irmãs Blue. Isso aí é um dos livros mais aguardados aí, né? Porque muitas pessoas gostaram muito desse outro livro, né? De Cleopatra Frankenstein. Eu não li esse livro ainda. Me digam aí se vocês já leram e comentem aqui se eu devo ler. E aqui nós temos aqui, ó, 4 irmãs, agora 3. Precisam lidar com a perda e as memórias deixadas pela irmã e retornar para casa de sua família em Nova York, nesta história inesquecível de luto, identidade e complexidades familiares. Construindo com a combinação exclusiva de humor e emoção de Coco, as irmãs Blue retratam o que é preciso para continuar vivendo depois de uma perda e, por fim, para se apaixonar pela vida novamente. Eu achei bem interessante também essa questão, como eu digo pra vocês, sempre que tem essa parte de amadurecimento, de você enxergar a vida por uma nova perspectiva, por essas mudanças que acontecem na nossa vida, realmente eu me interesso bastante nesse tipo de livros. Então, pessoal, esses foram os lançamentos que eu separei aqui para conversar com vocês. Me deixa aqui nos comentários quais desses títulos mais te interessaram, quais vocês gostariam de ver por aqui. Me deem as sugestões de dicas de leitura desses títulos aí que eu mencionei pra vocês. E como eu disse aí no início do vídeo, né, se eu por acaso deixei de citar algum lançamento aí que vocês acham que seja a cara desse canal, que seja a minha cara aí, que vale a pena eu conhecer, deixa aqui nos comentários também, tá? Eu gosto muito de conversar com vocês, como eu falo sempre, essa troca pra mim é fundamental, é incrível sempre, adoro ver as recomendações de vocês também, além de eu recomendar pra vocês, eu gosto também de ler as recomendações que vocês fazem, tá? E como eu sempre digo, o vídeo termina, mas a nossa conversa não, ela continua aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo.